Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Primeira Fila. Eu sou o Kevin Nicolas e hoje falaremos das melhores. Eu fui fazer ali uma varinha mágica, ficou parecendo um cigarro. Não fumem, crianças. Mas enfim, hoje é mais uma lista e dessa vez das melhores estreias da história da Fórmula 1. Os pilotos que melhor começaram na categoria, não é estreia de equipe e tal, é estreia de carreira. Mas antes, alguns critérios. A gente vai considerar as circunstâncias e não somente os pilotos com as melhores posições na corrida de estreia. Porque, por exemplo, vai ter o Villeneuve pegando pódio e pole com a Williams em 96. Porém, vai ter também o Webber pontuando de Minardi em 2002. Duas situações distintas, porém impressionantes. Enfim, vai ser uma junção de performance e o quão impressionante foi aquilo. Mas vamos com algumas menções honrosas. Ricardo Rodrigues no GP da Itália de 61, sendo o mais jovem da história, de Ferrari que estava no pódio, mas quebrou. Mario Andretti no GP dos Estados Unidos de 68, que fez a pole, mas abandonou. Carlos Reutemann no GP da Argentina de 72, que fez a pole, mas terminou em sétimo. Van Dorn iludindo meio mundo, pontuando de McLaren e Honda no GP do Bahrein de 2016. E outro ilusório que foi Nick De Vries no GP da Itália do ano passado, pontuando de Williams. É isso, serão 10 no total dessa lista, então sem mais enrolações, vocês já sabem, bora para o vídeo. Apenas 3 pilotos na história da Fórmula 1 venceram as suas corridas de estreia. Giuseppe Farina em 1950, que é meio óbvio, né, que na primeira corrida da história um estreante venceria. Johnny Parsons também em 1950, mas como é de Anápolis não conta. E esse agora pra valer, Giancarlo Baghetti. Eu sou imbecil. Isso é uma piada bem gostosa. Bem, em 1961, Giancarlo Baghetti faria sua estreia na Fórmula 1 no GP da França. Pela equipe, acredite, Federazione Italiana Scuderie Automobilistica. A FISA. Sim, o nome da equipe era Federação Italiana de Equipes Automobilísticas. Pô, cara, ela era da própria federação e ainda por cima era privada, usava carros Ferrari, o que era uma prática comum da época. Basicamente, ela foi criada para colocar o Baghetti lá. Só que chegou na corrida e mesmo largando de 12º a 5.2 segundos do pole, Baghetti foi ganhando posições na rápida pista de Hansgrohe, viu as outras Ferraris terem problemas e venceu na sua estreia por 1/10 sobre Dan Gurney. 1/10. E assim se tornava o único vencedor na estreia da história da Fórmula 1, se não contar os outros por motivos óbvios. E o curioso é que essa foi a sua única vitória na categoria. Essa daqui não é só impressionante pelo resultado, com a equipe que tinha, apesar da Benetton na época já ser relevante, como também pela baita superação, baita história. Em 1988, Johnny Herbert sofreu um fortíssimo acidente de Brands Hatch numa prova da Fórmula 3000. Ele sofreu múltiplas fraturas, já dava a carreira dele como encerrada, havia o risco de amputação e se ele voltasse a andar já seria um milagre. Mas ele, numa recuperação milagrosa, conseguiu se recuperar e assinou com a Benetton para 89 e a estreia seria no GP do Brasil em Jacarepaguá. As condições ainda eram difíceis, ele não conseguia sair e entrar no carro sozinho. Mesmo assim, ele largou de 12º, fez uma grande prova em Jacarepaguá para terminar em quarto de Benetton. Detalhe, a 10 segundos do vencedor Mansell e apenas 1 segundo de um pódio, é incrível. Impressionante. 6 meses antes, ele sofreu um acidente que poderia acabar com a sua carreira, mas com uma superação incrível, performou uma das maiores estreias da história. Seguindo em 89, vamos falar de um grande piloto que deixou um bom cartão de visitas na Fórmula 1, Jean Alesi. Naquele ano, por um problema entre Ken Tyrrell e Michele Alboreto, onde a equipe tinha o patrocínio da Camel e o Alboreto da Marlboro, não fumem, crianças, eles se romperam e aí abriu vaga para o jovem Jean Alesi estrear em Paul Ricard. E caras, a Tyrrell em 89 já não era uma equipe tão boa assim. Pegou o pódio no ano, mas era equipe de meio de pelotão. Tanto é que o Alesi no quali se classificou em 16º. O seu companheiro Jonathan Palmer foi o 10º, mas foi na corrida que a magia aconteceu. Alesi fez uma ótima prova em casa, se aproveitou nos abandonos e de 16º terminou em quarto na estreia
estreia pela Tyrrell. Depois ele ainda assombraria em 90 pela Tyrrell também, teria destaque pela Ferrari apesar de somente uma vitória, mas essa estreia em Paul Ricard foi espetacular. Nem todos têm sorte de começar numa equipe de ponta na Fórmula 1, mas o campeão da kart da Indy 500 de 95, Jacques Villeneuve, teve essa sorte na Williams. Bem, Villeneuve chegou numa Williams bem forte que dominaria 96. Só que, caras, não dá pra desmerecer ele pegando pole na estreia. Pole. Vou repetir. Pole. Isso numa pista que ninguém tinha corrido ainda, mérito maior ainda por cima. E bicho, a prova do Villeneuve foi impecável. A Williams tentou atrapalhar no pit stop. É impressionante como é ruim de transa a equipe Williams. O que é isso, Galvão? Ele tava liderando, viria para a vitória, mas com umas 20, 15 para o fim, começou a vazar óleo de seu carro. O Hill chegou e passou. Pô, aí não, né, cara? Inclusive o carro do Damon Hill ficou numa porquidão. E acho que Hungria 97 foi um karma dessa corrida aí. Mas enfim, P2 na estreia. No ano seguinte seria campeão, uma senhora estreia de Jacques Villeneuve. Pena que depois flopou. Pelo resultado, essa não é tão impressionante, mas pelas circunstâncias vale uma menção aqui. O Kimi Raikkonen deu uma polêmica danada em 2001, porque ele estava indo para a Sauber, porém ele só tinha feito uma temporada de monoposto até ali. Um monte de gente foi contra, incluindo a FIA, que deu uma super licença válida por apenas 4 corridas para ver como ele se sairia, e temos o Gide, o cara que teve a super licença cassada após 4 corridas. Parabéns, viu, seu cocô? Então ia lá o Kimi na Sauber, que fez somente 6 pontos em 2000, dormindo 30 minutos antes da largada. Não tem coisa mais Kimi que isso. E largando de 13º, o Raikkonen fez uma corrida muito boa e pontuou na 6ª posição, pontuou na estreia. Todo mundo duvidava, foi dado o limite para ele andar bem, foi pego na neneca, mas mesmo assim estreou muito bem. De 2001 para 2002, vamos com uma mais absurda ainda, e bota absurda nisso. Webber estreando em casa de Minardi e pontuando. Marco Webber conseguiu uma vaga na Minardi para 2002 com aquela forcinha do Flavio Briatore, e a primeira corrida não poderia ser melhor dentro de casa em Melbourne. Como a Minardi era ferrada, ele ia começar do fundão, só na frente do Alex Young e das 2 Jaguars. Das 2 Jaguars? Aí sim, fomos surpreendidos novamente. Aí beleza, a corrida foi um Battle Royale, uma bagunça sem tamanho, batida atrás de batida, só 8 carros completaram. E rapaz, o Webber de Minardi segurou o Mika Salo de Toyota a corrida inteira de forma magistral. Inclusive com o Salo não aguentando a pressão e rodando. E assim ele terminou numa espetacular 5ª posição. Para a alegria da torcida da casa, ele até subiu no pódio depois, pura festa. E que foi uma estreia de gala do nosso Marco Webber de Minardi. Vocês podem falar, Kevin, o Rosberg estreando em 7º não é impressionante? Bem, pelo resultado não, mas a pilotagem dele foi sacanagem, ele correu muito. Nico Rosberg chegava em 2006 na Williams com a pressão de ter sido campeão da GP2 em 2005. Na primeira corrida, no Bahrein, ele largaria de 12º. Porém, na largada tocou em Nick Heidfeld. Teve que trocar a asa e voltou 1 minuto atrás de todo mundo. 1 minuto. Só que rapaz, ele a bordo de sua potente Williams Cosworth tava on fire. Ele foi ganhando posição atrás de posição, realizou 6 ultrapassagens, quase todas com muita ousadia na era do reabastecimento, voou a prova toda e terminou numa ótima 7ª posição após cair para a última. Detalhe, tudo isso com a volta mais rápida da corrida de Williams Cosworth. Impecável, depois do 2006 dele seria difícil, mas a estreia foi ótima desse campeão mundial. Óbvio que não poderia faltar a estreia de Lewis Hamilton, talvez a mais lembrada desse século, de McLaren em 2007. Hamilton era a principal promessa da Fórmula 1 naquela época. Foi lapidado desde molequinho pela McLaren e chegou na equipe principal em 2007. Beleza, o quali não foi dos melhores, ele se classificou em 4º atrás da BMW de Nick Heidfeld, mas na largada ele deu um salto fantástico e passou o Alonso por fora na curva 1, uma senhora manobra. E depois foi segurando seu companheiro Alonso até a segunda
segunda parada, quando com o overcut Alonso passou Hamilton. Só que ainda assim o inglês na estreia chegou na terceira colocação, um baita resultado para o novato. E mais impressionante ainda foram as 9 primeiras corridas da carreira no pódio. É o mesmo caso do Villeneuve, um carro de ponta na mão e o começo dos sonhos. Após falar de Lewis Hamilton, vamos com ele que era chamado de Novo Hamilton. Sim, já falaram que o Kevin Magnussen era o Novo Hamilton. Esse pessoal inventa umas coisas. Essa gente inventa cada coisa. Era uma nova era com os V6 turbo híbridos, uma nova Fórmula 1, tudo diferente. E com uma McLaren, Magnussen fez aquilo que ninguém esperava e até iludiu uma galera. Já começou que ele no quali com chuva foi o quarto colocado, atrás apenas das Mercedes e de Ricciardo. E na corrida foi tudo perfeito. Apesar de uma largada esquisita, ele fez uma prova super sólida. Não foi ameaçado apesar de não ameaçar ninguém. E fechou numa excelente terceira posição, que após a desclassificação de Ricciardo virou uma P2. O Magnussen na estreia dele na Fórmula 1 foi o segundo. Repetindo, o Magnussen foi o segundo. O curioso é que ele tá na categoria até hoje, mas nunca mais conquistou um pódio. Nunca. Foi uma das maiores estreias de todos os tempos, mas foi uma vez para nunca mais. Vocês acharam mesmo que eu deixasse de fora? Óbvio que falaremos da melhor estreia de um brasileiro na Fórmula 1, Felipe Nasser no GP da Austrália de 2015. Que iludiu eu, iludiu você, iludiu todo mundo. Iludiu, mas a gente sabe o motivo de não ter dado certo. Quando eu vejo ele, dá vontade de matar. Mas tá miserável assim. Bem, em 2015, Felipe Nasser assinou com a Sauber que não tinha feito um ponto sequer em 2014. Mas com um carro melhor que em 2014, ele mostrou seu cartão de visitas, no qual ele quase pegou um Q3. P11 que virou uma P10 no grid pela desistência de Bottas. E na corrida não tinha como ser o começo melhor. Ele foi lá, passou o Sainz na primeira largada, fez o Ricciardo sofrer a corrida inteira sem conseguir passar ele. E estamos falando do Ricciardo que chegou grandão após 2014. E de maneira perfeita, Nasser estreou na Fórmula 1 com o quinto lugar. A melhor estreia de um brasileiro na história. A corrida foi bizarra, somente 15 carros largaram, mas a gente comemora mesmo assim. Inclusive não foi só a corrida que foi bizarra, teve aquele pré-corrida da Globo, né, com os convidados. O DJ Raul Boesel. Mas o lado bom foi esse início do Nasser, que deixou todo mundo empolgado e fecha esse vídeo. E bem, gente, essa foi a lista das melhores estreias da história da Fórmula 1. Se faltou alguma, coloque aqui nos comentários, concorde, discorde, sempre com respeito. E tamo junto, nos vemos no próximo vídeo. É isso, galera, se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, clique no gostei e espalhe esse vídeo aí com a galera. Não se esqueça de nos seguir no Instagram e entrar no nosso Discord, os links estão aonde? Na descrição. E manda também sugestões aqui nos comentários, o espaço está sempre aberto. E é isso, gente. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui e falou!